Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente. Eis-nos aqui no programa Fé e Luta, que trata exatamente disto, fé e luta, e não fé e expectativa, mas fé e luta. Não somente fé e espera, mas fé na luta. Não somente fé que redunde em orações para que Deus entre no controle de todas as coisas, mas nós, na luta, para controlarmos a nossa própria mudança como sujeitos históricos e a mudança da nossa realidade fazendo história. Então, antes de tratar do tema que trataremos aqui, que será muito bom, deixa eu agradecer a vocês pelos comentários maravilhosos que vem fazendo aqui os nossos vídeos, especialmente naquele de hoje pela manhã, do programa Chimarrão com Dom, que foram comentários assim muito, não foram muitos, mas muito substanciosos. Quem fez os comentários se sinta agradecido, agradecida, e quem não fez, leia os comentários que as pessoas fizeram e façam os seus também. E aqui também, por favor, comentem, deem likes, ativem o sininho para receber as novidades, inscrevam-se no canal, por favor. Precisamos aumentar aqui a dinâmica, o dinamismo, o movimento deste canal, e compartilhem os vídeos, por favor. Bom, o nosso tema de hoje é muito bom, aliás, não é muito bom, é excelente, que é o problema da esperança. E aqui eu me inspiro no teólogo Leonardo Boff, que vem escrevendo sobre a espiritualidade da esperança. E num artigo recente, publicado no site A Terra é Redonda, e que vocês podem clicar aqui embaixo no site Cartas Proféticas, porque eu copiei e colei aqui no site Cartas Proféticas para que vocês tenham acesso, evidentemente com a indicação da fonte. E leiam esse artigo, por favor, porque ele não é muito longo, mas ele é denso e nos dá a oportunidade de irmos ao encontro de outros autores servidos pelo nosso teólogo Leonardo Boff, o nosso Pelé da teologia brasileira. Aqui o nosso teólogo Leonardo Boff, que é um teólogo da libertação, é um teólogo da ecologia, é um teólogo que procura refletir a fé a partir da realidade, dentro da realidade, lidando com a realidade, me deu a impressão de
levantar para ele mesmo, suscitando a sua própria busca, que uma pergunta que perturbou por muito tempo o nosso antropólogo, sociólogo, intelectual Darcy Ribeiro. Por que é que nada dá certo no Brasil? Por que é que nada dá certo para o povo brasileiro? E me dá a impressão de que a resposta que chega Leonardo Boff é muito semelhante à que chegou Darcy Ribeiro no seu último livro, O Povo Brasileiro. Leonardo Boff analisa a tragédia que foi o governo de Jair Bolsonaro, que ele trata muito respeitosamente, mas diz claramente que Jair Bolsonaro foi diabólico, realmente produziu mal no Brasil. Mas que ele não é sozinho, que ele não é um resultado dele mesmo, apesar de classificá-lo um psicótico insensível com os sofrimentos do nosso povo, particularmente na hora da pandemia. Leonardo Boff dá a entender que, e eu concordo com isso, se é assim que ele pensa, que Jair Bolsonaro é resultante do tipo de sociedade que se construiu no Brasil desde a invasão colonial, passando pela proclamação da República e se chegando a esse estilo capitalista, esse modelo capitalista de gerir a nação, gerir os negócios do Brasil. Quando se iniciou a colonização, deu-se princípio a um genocídio de milhões de indígenas. Milhares, melhor dito. Milhões, sim. Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, eram mais ou menos 7 milhões e 200 milhões de índios. Chegamos a baixar de menos de 200 mil indígenas. E depois a escravização de pessoas, reduzindo as pessoas à condição de animais de tração, de animais de produção. Pessoas arrastadas de culturas ricas, intensas, diversas, poliglotas da África, e aqui reduzidas à ignorância, à pobreza, à miséria, tudo como fruto da escravidão. Ora, isso significou um paradigma muito importante, um estigma civilizacional que nos marca e que ele busca em Jung, psicanalista Jung, que estuda o inconsciente coletivo, que definiu o inconsciente coletivo para dizer que nós somos conduzidos pelas sombras. A sombra determina o nosso modo de ser. E toma também uma outra palavra do Oriente, a palavra karma, para dizer que essas sombras são como um karma, um sofrimento que nós temos que praticamente aplicar em nós mesmos, para nada dar certo aqui. Mas quem impõe esse karma sobre nós, esse sofrimento intenso sobre nós, é a mesma elite do atraso, e ele invoca aqui Gessé Souza, que já esteve conosco aqui no canal Cartas Proféticas, falando conosco desde Paris, para se referir ao trabalho nefasto que esta elite, que esta casta dominante faz em nosso país, gerando as condições, por exemplo, para que agora, durante a pandemia, concentrasse muito mais renda do que concentrou o tempo inteiro da história do enriquecimento, do endinheiramento desta casta dominante.
E foi esta casta dominante que se agradou de Jair Bolsonaro, que manteve Jair Bolsonaro e que visava ganhar um segundo governo com Jair Bolsonaro. Ele até usa de uma figura, de uma metáfora, para dizer que esta casta dominante, que ele chama de elite, eu não gosto dessa palavra aplicada para essa casta, que esta casta comprou o time de futebol, comprou o campo de futebol, comprou os juízes, comprou os jogadores, comprou os gandulas, comprou tudo que pôde para reeleger Jair Bolsonaro, e mesmo assim perdeu. Foi derrotada. Por quê? Porque no meio das sombras que produzem o karma do sofrimento, esta atração para sempre voltarmos ao chão, para sempre sermos derrotados, devastados, no meio de tudo isso, germina uma força poderosa que se chama exatamente esperança. Esperança. Essa esperança que faz esse povo se levantar todos os dias da cama para trabalhar, ou no mínimo para buscar o pão para casa. Que faz as pessoas lutarem pela vida, lutarem pela saúde. E que fazem as pessoas retomarem constantemente o projeto quilombola, que é o da resistência contra a colonização e a escravização. Esta esperança é que coloca envergadura neste povo, para esse povo não desistir, para esse povo insistir, para esse povo resistir, para esse povo avançar. Então ele disse que essa esperança derrotou o ódio, derrotou a devastação, derrotou o karma e diminuiu a intensidade das sombras. Então esta espiritualidade, quando se fala em espiritualidade aqui, se fala no encontro de algo, de uma força que já existe no ser humano, que é mais do que virtude, ultrapassa a virtude, independe do cultivo, mas que precisa ser trabalhada essa esperança em nós, para que nos levantemos de uma vez por todas contra o ódio, contra a divisão, contra o fraturamento, contra o esmagamento e contra a injustiça econômica e social que espatifa esta sociedade. E eu vou deixar que o próprio teólogo Leonardo Boff diga isso. Vou convidá-lo a dizer aqui no programa Fé e Luta como é que ele entende esta questão da fé, ou melhor, essa questão da espiritualidade da esperança. Um pequeno vídeo de 1 minuto, 2 minutos, e logo retorno. Porque nós vivemos num momento muito difícil do nosso país. Há muito desamparo, há muita tristeza, muito ódio. E nós precisamos superar essa realidade mediante uma dimensão espiritual. Eu creio que hoje, mais do que nunca, nós devemos viver a espiritualidade da esperança. Porque a esperança é mais do que uma virtude. O princípio esperança, que é aquele motor que está dentro de nós, que continuamente nos anima para ter novas ideias, buscar novas alternativas, elaborar sonhos, projetar utopias. Finalmente, sempre nos dar sentido para superar as dificuldades
e aprender das nossas crises. E é um momento que nós temos que fazer isso nos dias atuais no nosso país. É um momento de grande crise, que é um risco e uma oportunidade. Mas nós queremos aproveitar a oportunidade de, com esperança de todo um povo que não se entrega, que resiste, para refazer nosso país sobre outras bases e, por isso, com muito mais capacidade de incluir e trazer de volta a paz para o nosso país. Então, a esperança é mais do que uma virtude como as demais. Ela é uma força que está dentro de nós, que sempre nos anima para levantar de manhã, enfrentar os seus trabalhos, superar as dificuldades e nunca se entregar. E confiar que amanhã pode ser melhor e que será melhor. Então, como vimos, esta esperança não é um esperar de braços cruzados. Não é um orar jogando as orações para cima, como quem diz: Senhor, entro na tua presença, como se nós não estivéssemos sempre na presença dele. Buscando que ele alcance soluções em nosso lugar, por nós. Não, essa esperança é a construção permanente da nossa capacidade de sermos sujeitos realizadores das soluções, e por isso é preciso ter esperança para não nos achatarmos, nos estatelarmos nos problemas criados pela casta dominante, até o ponto que possamos destruir, isto sim, desfazer, desconstruir todas as estacas, todas as estruturas que sustentam esta opressão imensa que existe por parte de uma casta que tudo tira de nós e tudo acumula para eles. Nesse sentido, eu já tratei de certo modo desse assunto no programa Chimarrão com Dom, hoje pela manhã, e eu peço que vocês então acessem esse vídeo para perceber ali que eu já indico isso na vitória do presidente Lula. Em todo o evento da posse do presidente Lula, tudo que representou a posse do presidente Lula, a organização da sua equipe de governo, o quanto há de esperança ali. Leonardo Boff, no artigo, se refere a isso, de que com Lula há uma possibilidade grande, enorme, de rompermos com este karma das sombras e nos afirmarmos como gente capaz de cultivar a esperança, de desenvolver a espiritualidade da esperança. E agora, para concluir, sugiro um outro pequeno vídeo. Este do nosso novo ministro da Justiça. Agora teremos um ministro da Justiça, Flávio Dino, que diz, com base em 2 textos bíblicos, o que é a justiça, como deve acontecer a justiça. Isso responde à preocupação do teólogo Leonardo Boff, de certo modo. E ele invoca Tiago quando diz que a fé sem obras é morta, que é preciso operacionalizar as obras para demonstrar a fé. A fé precisa agir, precisa atuar. Vejamos esse vídeo também. Meus companheiros e companheiras, nós que somos adeptos da religião do caminho, aprendemos que Jesus Cristo, ao fazer o Sermão da Montanha, acentuou que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E nas Sagradas Escrituras, antes de Jesus Cristo, no livro de Isaías, está escrito que a paz verdadeira é fruto da justiça.
Portanto, senhoras e senhores, ao ser investido na condição de ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública, num momento tão difícil da nossa pátria, quero acentuar, sobretudo, que este será o Ministério da Paz, o Ministério da Pacificação Nacional, da busca da paz verdadeira que é fruto da justiça para todos e para todas. Paz, contudo, com conteúdo, com prioridades, com eixos que são vitais para que nós possamos autenticamente falar nesta paz verdadeira. O primeiro eixo, combate às desigualdades. O Ministério da Justiça e Segurança Pública é de todos e todas, mas é, sobretudo, daqueles que lutam por uma justiça antirracista, daqueles que lutam contra o feminicídio, daqueles que lutam pela proteção da comunidade LGBT, daqueles que são contra toda forma de preconceito e de violência. Aqui, por ser uma casa devotada à justiça, é a casa dos mais pobres, dos invisibilizados, dos esquecidos, dos discriminados, dos que menos têm. Aqueles que sempre foram aquinhoados pelas múltiplas formas de concentração de capital existente na nossa sociedade, já têm os seus próprios meios. Nós, servidores públicos, servidoras públicas, temos lado. Servimos aos 215 milhões de brasileiros, mas prioritariamente àqueles que precisam da mão amiga do serviço público do Estado para fazer com que os generosos direitos consagrados na Constituição tenham vida nos seus lares, nos seus locais de trabalho. E o Tribunal da História leva em conta uma frase bíblica que está numa das cartas de Paulo, a carta de Tiago: a fé sem obras é morta. E finalizo com uma invocação bíblica, a qual também guardo muita fidelidade. É aquela passagem que meus irmãos e irmãs de fé sabem que Jesus Cristo tem a oportunidade de os apóstolos ajoelharem a seus pés para lavá-los. E Jesus Cristo os interpela e inverte o papel. Diz: não serei eu que terei os meus pés lavados. Eu que me ajoelho e lavo os pés dos meus apóstolos. Não há lição ética mais importante para agentes políticos e servidores públicos e servidoras públicas. Nós não somos poder, nós somos serviço. Serviço da pátria, serviço à população brasileira, sobretudo os que mais precisam. Muito obrigado, viva o Brasil, viva a democracia. Então, juntemos todos nós a nossa esperança. Recuperemos a esperança de Zumbi, a esperança dos quilombolas, a esperança cabana, a esperança de todos que lutaram e que entregaram inclusive seu sangue em favor do povo brasileiro. E lutemos para que não precisemos mais sofrer tantos karmas, tantas injustiças, tanta barbárie e tanta violência como vimos sofrendo atualmente, graças a esse modelo de sociedade que privilegia a casta dominante, a elite do atraso, como diz Gessé Souza, que nos espatifa todos como se nada fôssemos neste país. Abraços proféticos e revolucionários. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe
e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.